Bom dia, hoje 19 de abril, estamos iniciando mais uma leitura. Estamos na página 90, a fase dos 21 aos 28 anos. Eu vou iniciar com um poema. Fiquei em dúvida entre o poema que está no livro e um outro que eu tinha escolhido, mas vamos lá, ao que eu escolhi. Todo ser humano traz em seu interior, ao lado do seu, podemos denominá-lo assim, homem cotidiano, ainda um homem superior. Este homem superior permanecerá oculto até ser despertado. E somente por si mesmo cada um poderá despertar esse homem superior dentro de si. Rudolf Steiner. Uma bela provocação, né? Temos um homem superior dentro de nós. Alguma questão da leitura? Lemos no encontro passado toda a biografia, né? A biografia de uma moça que está nessa fase, entre 21 e 28 anos, né? Biografia 3. E agora ela vai trazer os arquétipos dessa fase dos 21 aos 28. Podemos ler? Vamos lá. A fase dos 21 aos 28 anos, fase da alma da sensação ou das emoções, ou fase do centauro. Mergulhando na intensidade da descrição dessa fase, na biografia anterior, temos uma ideia do que é a alma da sensação. Esta fase é uma continuação direta da fase dos 14 aos 21 anos, fase da adolescência, na qual, falando em termos antroposóficos, nossa alma nasce, ou seja, nosso corpo astral é individualizado. Bom dia, Flávia. Obrigada. Alguém mais chegou agora? Sônia, bom dia. Estamos na página 90, iniciando a fase dos 21 aos 28 anos. Agora, com o nascimento do eu aos 21 anos, esse corpo astral começa a ser enobrecido. Instintos são domados, a extrema curiosidade controlada, etc. Podemos visualizar esse momento do desenvolvimento usando algumas imagens como o cavaleiro vai aprendendo a puxar e controlar as rédeas do seu cavalo ainda bravo. Ou o surfista, cada vez mais senhor das ondas. Na Grécia Antiga, realizavam-se as corridas de biga para dominar o cavalo. Nesta mesma tônica, temos a imagem do centauro, mediante a qual podemos imaginar que o homem se eleva cada vez mais sobre o animal que há dentro dele. Nesta fase da vida, nossas emoções são muito oscilantes. Ora estamos lá em cima, quando recebemos um elogio. Ora estamos lá embaixo, quando recebemos uma crítica. Por isso, esta fase também é chamada de fase emotiva. Nosso eu, que acabou de nascer, é posicionar-se no mundo. Alguém quer fazer uma pergunta? Nosso eu, que acabou de nascer, quer posicionar-se no mundo. Somos a pessoa mais importante e só o nosso ponto de vista prevalece. Ainda não conseguimos objetivar as coisas. A questão básica deste setênio é como eu vivencio o mundo. Geralmente estamos cheios de ideais e temos de trazer as ideias para a realidade. Aliás, nesta fase acreditamos que tudo é possível, inclusive mudar o cônjuge nos moldes em que nos agradar mais. O eu quer aparecer, brilhar e irradiar, mas é claro que sofre uma porção de ameaças e, para poder posicionar-se,
utiliza-se dos papéis sociais, aqueles que a vida exige de nós, como, por exemplo, de boa filha ou bom filho, de boa esposa ou marido, de excelente profissional, ou de já ser mãe ou pai. Esses papéis todos podem antepor-se à verdadeira personalidade como máscaras superpostas, e o eu pode desaparecer atrás delas, como que sufocado. Jung denomina tais máscaras como personas. Essa luta entre papéis e individualidades se mantém pela vida toda. Porém, agora começa-se a escrever uma biografia interna e externa. A interna representa os impulsos que queremos realizar. A externa, aquele que a vida exige de nós. Acho que aqui a gente pode dar uma paradinha, né? Quantos papéis temos? Ainda temos esses papéis e eles vigoram, né? Eles são mais importantes do que nosso eu, né? Nossa personalidade verdadeira. Muitas vezes a gente se engana nesses papéis e sai com essas máscaras, né? De profissional, de mãe, de mulher. E a gente carrega isso por bastante tempo ainda, né? Mesmo não estando nessa fase dos 21 aos 28, isso ainda pode prevalecer. Sônia, quer dizer alguma coisa? Nós não estamos te ouvindo, Sônia. Ainda não também. Depois você fala? Ah, que pena. Conecta aí direitinho. Depois você fala. Então, tá bom. Continuemos. Outro perigo é de o jovem se adaptar demais aos outros, tentando cumprir as expectativas que tem dele, ou então, por instabilidade ou incompetência, simular falsa segurança, o que o manterá muito rígido. Aparentar uma falsa segurança pode tornar-se uma atitude permanente e enrijecê-lo com o tempo. Há jovens que não conseguiram ainda libertar-se dos padrões paternos e maternos que receberam pela educação, e nesta fase tentam fazê-lo violentamente, ignorando os pais, afastando-se deles, isolando-se ou tentando agredi-los de todas as maneiras. Geralmente são fases passageiras, cujo resultado é uma independência maior. Nessa época, é importante matar, entre aspas, psicologicamente, a imagem de pai e mãe, o que alguns tentam fazer fisicamente, ignorando tratar-se de um processo de outra natureza. É preciso criar uma relação de adulto para adulto com os pais. E muitas vezes, quando o jovem não consegue sair da relação de dependência, apega-se ao pai ou ao chefe, entrando frequentemente em crise de depressão e medo. O medo de não conseguir ser alguém na vida. E por isso existe o perigo das drogas ou de outras fugas, como as seitas religiosas. Há ainda as doenças psíquicas, por ele não conseguir enfrentar os desafios que a vida lhe está trazendo. É interessante a gente observar que essa é uma fase de muita exigência, porém ainda somos imaturos, né? Como chegamos ao mundo, né? Nosso eu, né? Verdadeiro, que ainda não é claro para nós, né? Tem que olhar para o mundo e responder a esse mundo. Sônia, você já consegue falar? Sim, consigo. Pode falar. É que estava mutado o meu negócio e eu esqueci. Eu estava numa ligação e mutei. Aí eu saí e esqueci de desmutar. Não, quando, no início,
que a gente começou a ler, que faz a descrição, né, sobre como é essa fase do dono da verdade, do não ouvir ninguém, de querer aparecer a qualquer custo, de achar que está sempre certo. Eu fiquei pensando se existe a possibilidade da pessoa ficar bloqueada nessa fase. Porque eu estou convivendo com uma pessoa que tem 42 anos, mas quando você leu, você a descreveu. Uhum, Aí eu uhum, fiquei, mas será que é espelhamento? Ou será que a pessoa fica presa, não evolui, não sai dessa fase? E aí eu queria perguntar, pela sua uhum, experiência, como, como é isso? Porque a pessoa realmente ela está muito presa nisso. uhum. Então, vamos lá. É, primeiro, perguntar em que página nós estamos. Nós estamos na página 92, uma página adiante do início da fase dos 21 aos 28 anos, tá? Essa que eu falei é da 90. Então, da novela. É que alguém perguntou em que página estamos, Não, porque entrou agora, eu sei. né? Mas o que que a gente pode dizer? Alguém está com... Ok, deve ser o senhor Anjo, que está trabalhando. Bom dia às pessoas que acabaram de chegar. Então, estamos falando da fase dos 21 aos 28, né? Que a Sônia está perguntando, puxa, isso pode se estender além na vida? Podemos olhar a nossa própria biografia e perceber o que ainda não amadurecemos. Às vezes não num aspecto tão arquetípico, né, das emoções nos controlarem, mas ainda em algumas questões termos reações, né, emocionais e não controladas, né, não amadurecidas, né? Aí aflora esse animal que tem em nós, né? Esse centauro, né? Que eu ainda não consigo controlar as rédeas, né? Desse cavalo, desses instintos, né? Dessas vontades que a gente tem, né? E não controla. Agora, se isso é muito evidente para frente, né? Numa fase mais adiantada, é importante olhar o que eu ainda não amadureci, o que eu ainda não olhei para a minha alma e o que o meu eu ainda não trabalhou, o meu corpo astral, para que eu possa ter controle sobre mim, né? Ainda tenho impulsos de comer, né? E não percebo que eu estou tendo esse tipo de comportamento infantil, né? Adolescente. É muito acentuado, é uma questão, né? Preciso olhar para si mesmo. Mas sempre a gente carrega alguma coisa, né? Tudo bem? Ajudou, Sônia? Sim, ajudou bastante. Uhum, Mas a minha pergunta é menos sobre o controle da astralidade e mais sobre a identificação com a máscara, sabe? uhum, Assim, uhum, constrói aquela máscara de eu sou, eu posso, eu tudo sei, e fica uhum, preso na máscara. Não sei se uhum. você consegue, se eu estou conseguindo ser clara. Entendi. Tem uma história muito linda que é o cavaleiro preso na sua armadura. Eu Ah, construo uma máscara, né? E eu não porque consigo, né? A ah, armadura gruda em mim, eu não consigo mais saber quem eu sou, e sim, eu tenho um papel. isso, exato, porque eu brincava, né? Eu sempre, até em família, brincava com as minhas irmãs assim, ó, não discuta quando elas estão na fase entre 20 e 30, porque não adianta, eles são os donos da razão. Eu nem discuto, eu deixo falar, porque você vai entrar em discussão, você vai perder a discussão, senão a discussão não acaba, enquanto você não perder. Mas isso pela minha experiência, era muito frequente, agora que eu sei, né, da antroposofia, eu falava 25, mas é 21, tá? De Uhum, 21 a 35 que seja. uhum, Mas isso está acontecendo com mais de 40. Eu não sei exatamente a faixa, mas ela tem entre 40 e 50 anos. uhum, E uhum. está dando muito trabalho. Eu mantenho esse papel de
de jovem, né? E não amadureço. A Nina quer falar alguma coisa. Nina, você quer contribuir? Eu não sei que se cabe aqui até desse amor, porque quando a gente sofre um trauma, muitas vezes a gente fica preso no trauma, e aí fica nessa idade, sabe? Qualquer Ah, coisa volta para a idade, por conta entendi. do. Ah, E aí precisa estar curando o trauma para a pessoa crescer. ai, obrigada, Nina. Eu não tinha pensado nisso. Muito obrigada. Naquele livro História Sem Fim, né? O Ah, jovem vai a cavalo, né? Está numa não é, travessia e não é a ele cavalo, é a cachorro. não, ele está nessa história, na História Sem Fim, ele está a cavalo e o cavalo dele atola num, no, num mangue, né? Num lugar que ele não consegue sair, né? E é tão simbólico, né? Ele precisa deixar o cavalo, Ah, porque o cavalo não sai mais dali. Mas ele precisa sair, apesar de querer tanto levar o seu cavalo, ele não leva o seu cavalo, né? Esse é um arquétipo bem interessante, né? Eu preciso deixar o meu animal para trás. Sônia, diga. Outra Sônia quer falar. Cadê você? É. Fala, Sônia Godoy. Mais algum complemento? Eu esqueci de colocar o som. Estava Ah, tá, falando Sônia. sozinha aqui, ó. O Estava eu estava falando falando. sozinha. Ok, diga. Deixa eu colocar a câmera, vai. Essa parte, o segundo parágrafo da página 89, quando ele fala do eu que quer aparecer, brilhar, irradiar, né? Hum, E aí fala os papéis que a gente vai desempenhando, boa filha, boa esposa, e etc., boa mãe, não sei o quê. Então, eu me lembro bem dessa fase da minha vida que eu estava aqui. Então, eu queria desempenhar tudo de bom. Formei, então fui uma boa filha, uma boa esposa, uma boa mãe, etc. E aí o eu ficou realmente sufocado, uhum, né? Porque aí você vai acumulando mais problemas. uhum, Então, hoje eu sinto assim, na minha idade, que o eu está realmente conseguindo se manifestar. É uhum, hoje. Olha quanto tempo que a gente uhum, bate a cabeça, né, para uhum. aprender. Não, quantas coisas a gente pode olhar de cultura, de convenções, né? De padrões que a gente incorpora, isso é meu. Então, ele não passa a ser uma obrigação, mas algo que é meu. Eu entendo que isso é importante para mim e eu quero ser assim, eu quero me desenvolver assim. Então, eu trago para mim esse valor. O que existe, o risco é que é uma exigência externa e eu não me coloco diante disso e não assumo. Isso é meu, eu quero ser uma boa mãe e vou trabalhar para isso. Ou eu quero ser uma boa mãe porque dizem que precisa ser uma boa mãe. Aí, né, aí é um peso, aí carrego esse peso. Porque a gente não acha o limite do que é meu, né? Para mim, o bom é isso. Tá nesse caminho. Seria o padrão, então. A gente fica no padrão. Seria mais ou menos isso? Ou não? Fica num Ou padrão de tem que haver exigência como externa, né? E o que é meu, né? E eu poder reconhecer a cada momento o que como foi a minha atuação dentro dessa exigência interna, né? Eu estou sendo uma boa mãe, eu compreendo isso, estou amadurecendo a partir disso, é uma coisa minha e não de fora, porque ele é de fora, é um papel e ele traz consequências, né?
Porque a gente fica grudado no papel, né? E ele faz mal, ele não faz bem. Certo. Obrigada. Continuamos? Na fase da alma da sensação, estamos outra vez numa grande fase de experiência, de experimentação. Caímos e levantamos psicologicamente, tal como acontece com a criança que está aprendendo a andar e cai e levanta fisicamente muitas vezes. A dependência do ambiente, que no primeiro setênio era física, torna-se agora uma dependência anímica. Por exemplo, o elogio do sogro ou da sogra torna-se importante no processo de aceitação numa nova família. Queremos aprender experimentando, acertando e errando, correndo riscos, quando nessa época da vida temos chefes que permitem isso, desenvolvemos uma segurança própria cada vez maior. Quando, porém, não há permissão para o erro e somos instruídos o tempo todo sobre como fazer ou não fazer o que está sob nossa responsabilidade, não temos oportunidade de crescimento. Daí surgirem muitas vezes os conflitos de gerações. O bom chefe é aquele que, de tempos em tempos, avalia conosco como estamos trabalhando e nos ajuda a crescer, né? Porque agora, quem é a autoridade, né? É aquela pessoa que, como nós estamos no mundo, né, profissional, é o chefe, né? É a autoridade da empresa, da organização, e ela traz os seus padrões, né? E é importante que a gente possa, né? Que isso está bem difícil, né? Poder errar, não pode errar, né? E aí há um conflito muito grande em cima disso. Essa também é uma época em que queremos ver os resultados do que fizemos. Em algumas profissões isso é fácil. Em outras, como por exemplo, junto a esteiras rolantes das fábricas, onde só é preciso apertar um parafuso ou tampar uma garrafa, é difícil. Ajudaria se houvesse o empilhamento do produto, para que no final do dia o operário pudesse ver sua produção. Quando não consegue ter essa referência de seu trabalho, ele sai com a alma vazia e, quem sabe, irá preenchê-la no primeiro boteco que encontrar. Por outro lado, quando consegue ver o resultado, seu sentimento é de satisfação. O dia hoje rendeu. Quem teve essa experiência de ver parte do processo e não conseguir ter esse olhar do todo no trabalho nessa época? Me lembra bastante um filme do Chaplin, Tempos Modernos, né? Ele só fazia isso. Né? Ele só fazia isso. E ele é engolido pela máquina. Né? E hoje, principalmente na tecnologia, né? Quem trabalha em tecnologia também tem um pouco disso, né? Só vê uma parte do trabalho. Posso até falar um comentário? Hoje, nos tempos modernos, eu acho que assim, você começa o dia com 100 e-mails para ler. Aí você resolve, sei lá, 80 desses e-mails, só que você acaba o dia com mais 100 e não sei quantos e-mails para resolver. Então, no final do dia você fala, ai, você tem que ter um foco no que você resolveu, porque se você olhar no número de e-mails para resolver, você não dorme e sai de lá exausto com a sensação de que nada foi feito. É verdade. É interessante, assim, como que eu crio um olhar para o meu trabalho, né, e consigo chegar no fim do dia e ver o resultado do que eu fiz. De missão cumprida por hoje, né? Missão cumprida por hoje, porque é o que eu também sempre falo, a gente tem trabalho até meia-noite todos os dias.
Só que você tem que colocar o limite, porque senão a empresa, você é um número, né? Então, você que tem que ser responsável por colocar um limite, senão você só vive daquilo, né? Jurandir, o senhor quer falar, doutor? Não, acho que não. É interessante, assim, uma estratégia pode ser planejar o dia, né? Se eu trago um objetivo para aquele dia, né, e consigo fazer uma avaliação posterior, né? Porque às vezes eu coloco um propósito e é um propósito inatingível, né? Então fica complicado. Doutora Andir, depois Cecília. Acho que o doutora Andir não quer falar. Cecília, diga lá. Oi, então, é interessante é que a colega, eu não consegui pegar o nome dela, sobre a questão do e-mail, né? Então, se eu lembrei uma coisa agora, eu vou lá e coloco. Ah, Odílio, isso assim, mas eu não olhei o horário que eu mandei, mas eu achei que aquilo era importante, mas para olhar na hora que fosse. Para mim, foi importante agora que eu lembrei. Então, eu brinco muito, sou alegre, mas eu tenho um relógio biológico muito estranho. Eu sou da manhã. Então, eu acordo numa disposição, num humor, numa alegria. E se eu acordar 3 horas da manhã, eu rezo, eu medito, eu caminho, alegre. Mas quando dá umas 6h30, 7 horas, você começa a falar, eu vejo, eu estou dormindo, eu estou com sono, eu não vou, aí eu falo, olha, eu não estou bem e tal. Aí tá. E meu marido é da noite. Aí eu estava lá numa festa, dançando e tal, parou a dança, o sono veio e vim embora. Aí estou eu dormindo, toco o telefone, eu vou que nem uma louca. Porque pai com Alzheimer, os filhos longe, né? Aí no outro dia o pessoal, você saiu daqui, você estava mal-humorada? Eu falei, não, eu estava com sono, e sono e fome para mim eu tenho que resolver. Então, um colega, eu só contei essa história grande para dizer que um colega virou para mim e falou, a culpa é sua. Porque se você vai dormir, você desliga o seu celular. Então, você vai acordar de manhã, então, às 3, às 4, às 7 da manhã, aí você liga. Mas se você vai dormir, você desliga. Então, para essa colega, você desculpa eu falar isso, porque eu já trabalhei, eu antecipei a aposentadoria por essa causa que você colocou aí. Então, essa incompletude do seu trabalho. Você faz e não consegue focar naquilo que você fez, porque a cobrança do seu chefe, dos seus colegas, é daquilo que você não fez, mas que ninguém viu aqueles 80 que você fez, aqueles 99. Então, eu queria te dizer que a culpa é sua, porque você tem que botar um limite em você e olhar com essa cara de paisagem, dizer assim, pois é, o horário de expediente é até às 6, eu fui até às 6, eu cumpri tudo aquilo ali, então amanhã eu vou e faço. É duro, mas você tem uma vida, né? E eu só estou te dizendo isso porque agora, porque se eu fosse há 9 anos atrás, há 10, eu ia estar que nem você. Mas há 10 anos atrás, eu resolvi aposentar, porque eu não estava aguentando isso. Então, hoje, outra colega também falou isso hoje também, que só hoje que a ficha caiu. Que olha, hoje eu já entendo isso. Então, eu brigo muito com a Odile e a Adriana sobre esse aspecto. E elas falam, é tudo no seu tempo, as coisas acontecem no tempo, né? Mas se eu tivesse essa maturidade há 10 anos atrás, de ficar plena e dizer, eu fiz o que eu pude, então são 100 e-mails, mas você só tem a sua capacidade de olhar e-mail de 8 a meio-dia, de 2 às 6. Acabou, né? Então, são coisas que esses tempos modernos, quem tem que gerenciar somos nós. Então, desculpa que eu falei muito, Odile, mas eu fiquei muito tocada com os comentários de hoje e ter que ficar calada. E minha internet foi vem e volta, e eu brinquei uma vez com o Odile, que quando eu morrer eu queria 2 catacumbas, uma para a língua e outra para o corpo. Porque dói, às vezes, você ter um conhecimento e não poder passar.
Então, eu peço desculpa que eu estou passando essa minha experiência de que a gente que tem que se policiar, não o outro. Desculpa aí. Imagina. Obrigada, Cecília. E é interessante, sempre é tempo, né? A Cecília, ela tem uma briga com o tempo, né? Queria ter sabido disso antes, né? Queria saber isso antes, queria ter amadurecido antes. Isso é uma exigência, uma alta exigência. Tudo no seu tempo, né, Cecília? Que bom que hoje eu acordo para isso, né? Sempre é tempo de acordar. E se eu acordei, que bom. E não ficar lamentando pelo tempo que eu estava dormindo. Não, agora eu acordei, agora eu sei. Então, de agora em diante, eu tenho uma postura diferente diante das questões que a vida nos traz, né? E sempre temos algo a aprender. Que bom, né? Porque sempre é tempo de a gente estar caminhando no processo de desenvolvimento humano. A gente tem uma pressa por entender que só temos uma vida. Não temos só uma vida. Né? Temos muito tempo para esse processo de desenvolvimento, desde que ele seja verdadeiro, desde que ele se interiorize. Porque às vezes eu acho que eu aprendi a lição, e aí vem a vida e me mostra que eu não aprendi. Né? Então, de novo, né, olhar para si, né, perceber, né, e encontrar o caminho, né? Muitas vezes é assim, percebi agora que eu mudei. Mas talvez a gente já tenha mudado antes, mas eu percebi agora. Deixa isso acontecer, faz parte mesmo. Obrigada, Cecília. Obrigada, Rosane. Tudo bem? Continuemos? Profissionalmente, essa fase tem por tônico o desenvolvimento de habilidades técnicas. Temos de aprender a trabalhar, realizar várias tarefas e, pelo exercício delas, fazê-las bem, adquirindo novas habilidades. Nesta fase, dos 21 aos 28 anos, formamos a base para as fases que se seguem, tanto profissional quanto afetivamente. Nesta época de experimentação, é ótimo quando passamos por várias experiências de trabalho, quando viajamos, quando conhecemos situações diferentes. Quem se fixa cedo demais, como é o caso da maioria dos bancários, por exemplo, corre o perigo de adquirir uma postura unilateral. O rodízio nos diversos serviços também ajuda a ter uma visão do todo, global e não unilateral, pois outro perigo desta época é tornar-se especialista cedo demais. A tendência a sair em turma, própria da adolescência, também é comum nessa fase. A necessidade de sair com amigos ou já no casamento com outros casais faz parte dessa fase quando estamos muito voltados para o exterior, bem na periferia do nosso ser, acolhendo o mundo de fora como no primeiro setembro. Portanto, a dinâmica é de fora para dentro. Aqui a doutora Godo já aborda um pouco desse espelhamento, né? Ela faz uma certa correlação da fase dos 21 aos 28 com a fase do 0 aos 7 anos, né? Não temos experiência no trabalho, então a gente imita, a gente segue as regrinhas. O que é para fazer? Vem aqui ali a relação do que tem para fazer. Nunca trabalhamos com isso. Então, a gente tem que fazer de acordo com o que nos é solicitado. A partir dessa experiência, a gente vai achando o nosso jeito próprio de fazer. Né? E aí a gente começa a questionar, né? Esse jeito não é bom, né? Briga com o chefe, briga com o colega, porque não é bem desse jeito, porque eu acho que tem que ser diferente. Isso é o quê? Eu estou experimentando, estou olhando o meu jeito. E a criança é assim também. Ela primeiro ela imita, tudo imita. E depois ela vai tendo um jeito próprio, né? Do brincar, do com que brincar, ela escolhe com que brincar. Então, a doutora Gudrun faz um pouco dessa correlação
né? Um certo espelhamento, vamos dizer assim, um recomeço, né? Porque do 0 aos 21 é o desenvolvimento do corpo, né? Corpo físico, corpo estérico, corpo astral, e dos 21 aos 42, o amadurecimento da alma, sob a orientação, talvez não seja uma boa palavra, mas sobre a conduta do eu, né? Então, a alma da sensação, a alma da razão e da índole, e depois a alma da consciência, né? Então, é um recomeçar no outro estágio, no outro nível, né? No outro oitava, uma oitava acima. Mas não deixa de ser um recomeçar. Tudo bem? As influências externas, porém, não atingem o corpo físico como no primeiro setênio. Atingem apenas a alma. E a alma já é capaz de metabolizá-las. Porém, quando essas impressões são fortes ou intensas demais, a ponto de não ser possível metabolizá-las e digeri-las, as influências externas podem atingir o nível orgânico. Aí sim, provocando doenças psicossomáticas, como, por exemplo, a úlcera, que é comum aparecer nessa fase. Nesta idade também se fazem parcerias, sociedades, casamentos. Procura-se um parceiro que nos complemente com as qualidades que não temos. Assim, os dois juntos se completam e são eficazes. Isto, porém, gera expectativas e cobranças mútuas, as quais, quando não são atendidas, levam muitas vezes a frustrações e desentendimentos. Nessa fase da vida, dos 21 aos 28 anos, o interesse pelo mundo, pela beleza, pela autoeducação, tem de ser despertado no sentido de tornar o ser humano mais objetivo. Rudolf Steiner indica exercícios de observação guetianística para a autoeducação. Por exemplo, a observação pura de fenômenos como as metamorfoses pela qual uma planta passa, desde o momento em que a semente é lançada na terra até seu pleno desenvolvimento. Ou então, a observação de obras de arte, sem julgamento. Outros exercícios que podem ajudar muito nesta fase estão indicados no livro A Educação Prática do Pensamento, bem como a série de exercícios representativos dos 8 passos do caminho budista, encontrados no livro Conhecimento dos Mundos Superiores, no capítulo Alguns Efeitos da Iniciação, no qual é descrito o desenvolvimento da flor de lótus de 16 pétalas, situada na laringe, ambos os livros de Rudolf Steiner. Muitas vezes, traumas do passado ou problemas mais graves com os pais necessitam de uma abordagem terapêutica, de um aconselhamento biográfico individual para serem resolvidos. Quero chamar a atenção para essa último parágrafo, porque a doutora Gudrun sinaliza, né? Ela fala é importante para essa época, é importante para todas as épocas, né? Esse despertar para o autodesenvolvimento em qualquer fase, né, que estejamos na vida, né, esses exercícios sempre podem ser úteis, sempre podem ser recomeçados, né? Porque se eu já consigo, né, perceber alguma coisa a partir de um tempo que eu fiz esse exercício, eu posso descobrir mais coisas, eu posso melhorar mais um pouco, eu posso me aprofundar mais um pouco, ampliar, né? Conquistar. E são bons exercícios, principalmente o primeiro, da observação guetianística, né? Põe uma sementinha no vaso e vê essa planta crescer, né? Quantas metamorfoses, quantas transformações, né? Ok? A gente faz na formação biográfica
tem um convite para a gente observar a Amaryllis. Amaryllis é um bulbo, né? Vocês conhecem, ele é um bulbo, a gente ganha o bulbo, o vasinho, a terrinha, e a ideia é chegar em casa, plantar e observar. E ela tem um ciclo bem pequeno, né, vamos dizer assim. Então, é um bulbo, é só a batata que fica praticamente enterrada, e de repente a folha aparece, e aí vem o broto da flor, a flor abre, ou as flores, né, e ela murcha, e tudo volta a ser bulbo novamente, né? Esse é um ciclo de vida. Nossa, como é importante observar isso. Então, uma sugestão aí. Tudo bem? Mais um pouquinho? Alguns comentários sobre a biografia 3. Então, ela vai... Nós lemos ela no encontro passado e agora ela vai trazer alguns comentários sobre essa biografia. Ela era a filha do meio, entre uma irmã mais velha e um irmão menor. Uma menina que, com 4 anos, saiu do seu ambiente familiar, ressentindo-se da falta dos parentes. Mas continuou levando uma vida de criança normal, cheia de brincadeiras da época. Descreve a si mesma, no primeiro grau, como desatenta e preguiçosa, provavelmente de temperamento mais fleumático. Depois passa a ser uma das melhores alunas, namora cedo, mas sente a perda da liberdade e desfaz o namoro aos 18 anos. Poderíamos dizer que tudo transcorre dentro dos padrões até os 18 anos, quando ela sofre um grande golpe do destino, perdendo o pai e a irmã mais velha, que era secretária dele. Isto justamente às vésperas de seu exame vestibular para a psicologia, o qual ela conseguiu fazer e ser aprovada. Deve ter sido um esforço enorme, porém ela não exteriorizou seus sentimentos de dor. Cerca de 1 ano e pouco após, começa a perder a voz, constatando-se um câncer de laringe. Passa pelos mais diversos tratamentos, cirurgias e alta dosagem de rádio e cobalto como terapia. Apesar disso, consegue continuar o curso de psicologia, mas aos 22 anos tem recidivas de tumor. Por sorte, encontra um companheiro compreensível que lhe dá muito apoio. Faz o estágio, porém, ao se formar com 24 anos, constata que não consegue emprego. Começa uma desmotivação forte pela vida, mas de repente ela descobre que tem de ajudar a si mesma e não ser ajudada por um terapeuta de fora. Reconhece seu orgulho, seus limites, sua situação. A doença passa a ser um grande aprendizado de vida e desencadeia um processo de modificação interior. Ela chega a se expressar com muita sensibilidade por meio da pintura. O próprio tumor e a fragilidade dos tecidos, devido ao excesso de radioterapia, provocam a ruptura de vasos sanguíneos importantes, o que leva à morte por hemorragia às vésperas de completar 26 anos. Essa biografia também mostra uma profunda relação entre os setênios, dos 14 aos 21 e dos 21 aos 28. Aqui ela faz um resumo e depois ela traz os dados principais da biografia, onde ela traz 2 colunas. A primeira coluna, os anos até 21 anos e os fatos mais importantes. E na coluna seguinte, de baixo para cima, dos 21 até os 25 anos. Isso é um exercício, né? Comecem a fazer isso. Experimentem isso, mesmo que vocês tenham uma idade mais avançada, como seria esse olhar do 0 aos 21 numa coluna, de cima para baixo,
E depois, dos 21 até os 42, né? Na outra coluna de baixo para cima. Fatos. Quais são os fatos mais importantes? A gente tem dificuldade de resumir, né? De objetivar, mas é um bom exercício. O que eu consigo trazer de mais relevante? Não tem nada relevante? Pula o ano, tudo bem, né? Tem coisa relevante? Traga. Tem mais de uma? Tudo bem, mais de uma. Um ano bem forte, com muitos eventos, né? Com fatos marcantes. Comecem a objetivar e olhar sua biografia dessa forma. Bastante importante isso. Experimentem. Tá? Em cada biografia até os 42 anos, podemos fazer um esquema de espelhamento em torno dos 21 anos e encontrar relações importantes. Veja bases antroposóficas da metodologia biográfica em nota na página 107. Já por volta dos 27 anos, começam a fazer-se sentir mudanças interiores e questionamentos relacionados com a crise dos 28 anos, a crise dos talentos, que descreveremos nas próximas páginas. E aqui seguem-se duas cartas de um estudante de medicina. Acho que dá tempo de a gente ler, tudo bem? Seguimos em frente. Alguém quer fazer alguma pergunta, comentário? Maria Lourdes. Peço desculpa, bom dia a todos. Eu não vou ligar a câmara, está bem? Está bem. Então, tem a ver e não tem a ver com isto que nós estamos a ler, e até com o poema inicial da Odile, parece que ela respondeu a um pedido meu inconsciente. É interessante. Porque assim, eu fui convidada, eu vou fazer amanhã um encontro com jovens na idade, jovens do secundário, na idade de escolherem, não é bem a profissão, mas a área que querem. E eu tenho estado a refletir sobre isso e tenho muitos dados e queria incluir alguma visão fora da caixa. Aliás, foi uma psicóloga que me convidou e eu disse-lhe logo, olha, se quer um médico convencional para falar disto e da carreira, olha, é melhor convidar outra pessoa, mas se quer uma imagem e uma reflexão fora da caixa, então eu vou com todo o gosto. E ela disse, é isso que precisamos. Então, este encontro proporcionou-se na minha vida e o interessante é que este nosso encontro de hoje me está a dar muitas ideias sobre a minha abordagem. Uma das dúvidas que me surgiu neste momento é, eu vou ser muito interativa com eles, vou pô-los a questionar e fazer perguntas, mas nesta idade, quiçá entre os 15, 16 até aos 19, 20, eu posso, por exemplo, pedir até para eles tomarem consciência de fazerem um registro. Nós antigamente fazíamos os nossos diários, mas descrevíamos as coisas mais estranhas e de uma maneira de expressar que não é propriamente aquilo que eu gostaria deles. Mas, por exemplo, eu poderia sugerir que fizessem uma planilha em que pusessem, por exemplo, os factos com uma observação de fora deles, sem emoção, e depois a emoção gerada, e depois o que é que aconteceu, o que é que levou a isso. Isso depois pode servir de base a uma futura avaliação quando eles estiverem capazes de observar retrospectivamente as suas biografias. Seria interessante. Surgiu-me agora. Sim. Eu não sei se o adolescente ele tem consciência disso, mas as coisas vivem nele intensamente, né? Se a gente olhar como é que foi a nossa fase adolescente, vivemos isso intensamente. E temos muitos ideais, né, Maria Lourdes? Talvez o caminho dos ideais, né, que eu quero mudar no mundo, né? Porque esses ideais adolescentes são de grandes transformações, né? Que o mundo vire
de outro jeito, né? Se transforme. Não sei. É Alguém tem verdade, alguma obrigada. sugestão? O caminho dos ideais. Deixa-me só complementar uma coisa que também vem das reflexões dos nossos encontros, é que é assim, se por acaso me convidaram para esta situação, é porque aqueles alunos estão numa fase de consciência capazes de abarcar aquilo que eu vou ter para lhes oferecer. Então, Com é uma certeza. proposta, pronto, talvez muito grandiosa da minha parte, mas que eu considero parte da minha missão. Obrigada. Maria Lourdes, conte sua história. Sim, sim. Conte a sua história. É um Isso está no exemplo. Super importante isso. Tem um exemplo, né? Alguém está na minha frente e passou por alguma coisa. Como que ela chegou lá? Né? Muito importante isso. E talvez alguma biografia de, sei lá, são futuros estudiosos de medicina, Maria Lourdes? Ainda não sei. Portanto, eles têm uma tá. feira de profissões e aqui em Portugal há uma grande faixa de jovens adolescentes que o sonho deles é serem médicos, mas é importante perceber porque é que querem essa profissão, não é? Talvez a biografia de alguma pessoa da área de saúde, né? Resumidamente, né? Porque o jovem não quer muito detalhe, assim, os passos, né? Ita Wegman, ou talvez Albert Schweitzer, ou até Flora Nightingale, né? Flora Nightingale, né? Aquela... É uma enfermeira. Uma enfermeira, eu acho a história dela super linda, né? Porque ela cria como é que chama? Cruz Vermelha, né? Uma coisa assim. Bom, é isso Sim, aí. obrigada. São só sugestões. Vai agora elaborando isso aí, crescendo com esse negócio. Dá para continuar mais um pouquinho? Acho que dá para ler a primeira carta, né? Pelo menos. Vamos lá. Ok, tá bom. Ok. Primeira carta escrita em 5 de junho de 1977. Minha data de nascimento é 13 de janeiro de 1955, estou, portanto, com 22 anos. As pessoas que me conheciam anteriormente, principalmente meus colegas de classe, 7º período de medicina, estão me estranhando muito, porque subitamente eu procurei uma grande transformação, tanto na rotina de vida, quanto interiormente na aparência. Eu sempre fui um dos alunos mais adiantados da minha turma, tirava as notas mais altas. De repente, caí em mim o que estava aprendendo e a maneira como estava aprendendo, bem como aquilo que os professores faziam a gente valorizar, não estava levando a nada, no sentido do que quer dizer medicina e qual o seu objetivo. Notei que nos estavam tecnizando, e minha cabeça já não aguentava o peso de tantos conceitos. Notei que estava perdendo a sensibilidade. Por isso, estabeleci uma nova rotina. Não copio matéria, fico prestando atenção às aulas e procurando tirar a moral das mesmas, o que realmente é imprescindível, e não ser apenas uma máquina copiativa. Quer dizer algo, Maria Lourdes? Não deixou. Não. Esqueci-me de baixar a mão, desculpem. Não temos aula o dia inteiro e muitas vezes de matérias que não levam a nada. Por isso, algumas matérias eu não frequento assiduamente. As pessoas acham que eu estou errado, mas estou me sentindo muito bem. Posso aproveitar melhor meu tempo com outras coisas que também me interessam. Só não estou tirando mais notas boas. Apesar disso, sinto que estou tirando bom proveito.
Outra coisa que tem grilado as pessoas é minha aparência. Eu achei que estava com cara de médico. Uma face que eu noto que a maioria dos meus colegas adquirem quando começam a fazer o curso, não sei explicar direito, mas valorizando demais as aparências. O cabelo penteado de maneira igual, bigode, óculos, e usando os termos técnicos ao falar. Como eu não estava contente com o curso e achando que as pessoas hoje em dia valorizam demais a aparência, fiz uma modificação. Deixei meu cabelo anelar, a barba crescer, tirei os óculos, minhas roupas melhores, mandei de volta para casa. Não sou daqui, moro numa pensão. Dei todos os meus pijamas, aparelhos e um de barbear. Hoje as pessoas estão me chamando de hippie e eu fico muito contente. Aqui também, todos os cursos têm suas pastas com nomes e emblema do curso. Eu me desfiz da minha, arranjei uma tiracolo bem rústica, de que gosto muito. Tenho procurado desenvolver muitas outras qualidades e surgiu em mim algo como numa explosão, como um ímpeto de viver tudo. Comecei a estudar violão, frequentei um grupo de teatro que não deu certo, mas ainda vou voltar, porque adoro. Tenho admirado demais a natureza, tenho ido, quando posso, para o campo e ficado em contato com ela. Não sei, adquiri um amor por plantas, água, terra, ar, animais, pessoas. Tenho cuidado do jardim, agora que mudei para uma nova casa. E onde isso é possível, tenho cultivado plantas. Vontade de conhecer tudo. Dediquei-me à homeopatia, fiz curso de acupuntura, parapsicologia. Antes eu quase não saía de casa, agora tenho um grupo de amigos do qual gosto muito. A gente fica conversando e, enfim, na boemia até tarde. Eu adoro ficar conhecendo e conhecer novas pessoas. Estou trabalhando em ambulatório de homeopatia há alguns meses e estou me dando muito bem. Acho que está sendo bem humano e me animando muito. É onde se podem desenvolver nossas capacidades. Tenho lido regularmente livros da antroposofia, que muitos estão me ajudando e humanizando. Já li Ciência Oculta, Educação da Criança segundo a Ciência Espiritual, Os Temperamentos, Os 3 Primeiros Anos da Criança, Folhetos da Clínica, e no momento estou lendo O Corpo como Instrumento da Alma, que está me dando uma grande bagagem interior, uma riqueza inexplicável. Estou numa fase de grande interesse em me descobrir interiormente e na autoeducação. Estou fazendo psicoterapia, o que me está fazendo grande bem. Procuro ao máximo não esconder nada de mim mesmo e abrir todas as minhas portas, ser sincero ao máximo e procurar ser coerente na vida prática o mais que posso. Gostaria de dizer-lhe que também estou pensando em experimentar drogas, porque como tenho vontade de fazer psiquiatria, deveria, mas não estou bem certo ainda. Procurei averiguar dentro de mim mesmo se não é por fuga, e acho que não é. Pude tirar disso até uma experiência. Dias atrás, quando bebia com alguns amigos, notei que fiquei alto, bem bêbado mesmo. E achei incrível, porque observei em qualquer coisa que eu quisesse dizer ou fazer, eu o faria, mesmo sem estar bêbado, o que não conseguiria alguns anos atrás. Estou em fase de bastante extroversão. Vou às festas, danço, mesmo sem beber, coisa que não fazia. Estou me sentindo muito bem. Antes eu era muito melancólico, demais mesmo, e pensava muito em morte. Hoje, com essa fase explosiva, eu nem penso mais nisso, ou seja, muito raramente eu penso. Meu temperamento ainda é melancólico, mas interiormente tenho me sentido muito melhor. Parece que estou adquirindo mais amor pelas coisas e pelas pessoas. Tenho procurado muito o diálogo, procuro sempre conversar com as pessoas, falar mansa e claramente o que sinto e o que eu penso, coisa que eu não fazia. Antes, quando as pessoas me oprimiam, eu guardava só para mim. Talvez eu esteja exagerando muito a meu respeito. Não sei, mas é isso que eu realmente vejo e penso.
Espero que tenha algum valor na pesquisa que a doutora faz, pois me é de muito bom grado contribuir com alguma coisa para vocês, que muito tem feito pela gente. Eu vou desligar porque